Parecia apenas mais uma transmissão esportiva, mas bastaram alguns minutos para que milhares de comentários começassem a surgir nas redes sociais. De um lado, uma emissora que durante décadas dominou praticamente sozinha as grandes transmissões do futebol brasileiro. Do outro, um canal que nasceu no ambiente digital, conquistou uma audiência gigantesca e passou a disputar atenção exatamente onde poucos imaginavam que isso seria possível. A pergunta começou a aparecer em todos os lugares. A Cazé TV está realmente ameaçando o império da Globo? O mais curioso é que essa discussão deixou de acontecer apenas entre especialistas em televisão. Ela invadiu grupos de WhatsApp, perfis de futebol, programas esportivos e até conversas entre torcedores antes das partidas. Segundo comentários que circularam durante a competição, muita gente passou a perceber pequenas provocações, comparações e disputas que iam muito além do que acontecia dentro de campo. O jogo parecia ser apenas uma parte da história. A verdadeira batalha acontecia diante das telas. Durante muito tempo, assistir futebol significava ligar a televisão no mesmo canal. Grandes finais, Copa do Mundo, Libertadores e Campeonato Brasileiro fizeram parte da memória de milhões de brasileiros por meio da Globo. Essa liderança parecia praticamente inabalável. Mas o cenário mudou rapidamente com a força das plataformas digitais. O consumo passou a acontecer também pelo celular, pelo computador e pelas Smart TVs. E foi exatamente nesse ambiente que a Cazé TV encontrou espaço para crescer. O crescimento chamou atenção, porque aconteceu em velocidade impressionante. Segundo dados divulgados publicamente ao longo dos últimos anos, transmissões digitais passaram a reunir milhões de espectadores simultaneamente, algo que até pouco tempo parecia improvável fora da televisão tradicional. Isso despertou uma nova disputa, não apenas por audiência, mas também por relevância, influência e preferência do público. Mas o que começou a incomodar alguns observadores foi a mudança no comportamento da própria torcida. Muitos passaram a escolher a transmissão não apenas pela qualidade da imagem, mas pelo estilo da narração, pela linguagem mais descontraída e pela sensação de proximidade criada com quem estava assistindo. Outros continuaram defendendo a experiência oferecida pela televisão aberta, destacando tradição, estrutura e cobertura jornalística. Pela primeira vez em muitos anos, parecia existir uma divisão clara entre diferentes formas de acompanhar o mesmo jogo. Só que teve um detalhe que passou quase despercebido. Sempre que uma transmissão registrava enorme repercussão, rapidamente surgiam comparações nas redes sociais. Segundo relatos de torcedores, um dos assuntos mais comentados era o chamado delay das plataformas digitais. Enquanto alguns criticavam o atraso em relação ao sinal tradicional, outros respondiam dizendo que a experiência oferecida compensava essa diferença. O curioso é que esse debate nunca ficava restrito ao aspecto técnico. Ele acabava alimentando uma rivalidade muito maior. Nos bastidores, começaram a surgir interpretações sobre uma possível disputa silenciosa pelo futuro das transmissões esportivas. Não porque existisse uma declaração oficial confirmando qualquer conflito direto, mas porque determinados episódios passaram a ser observados com mais atenção. Comentários feitos durante programas, respostas bem-humoradas, provocações nas redes sociais e estratégias de programação foram interpretados por parte do público como sinais de uma concorrência cada vez mais intensa. Um exemplo frequentemente citado pelos torcedores foi o contraste entre as grades de programação. Enquanto uma plataforma concentrava praticamente toda a sua comunicação em torno das partidas, muitos internautas comentavam que, em determinados horários, a televisão aberta mantinha sua programação habitual. Esse tipo de comparação rapidamente virou combustível para memes, discussões e debates que ultrapassaram o universo do futebol. E foi justamente nesse momento que começaram as perguntas mais interessantes. Será que essa disputa representa apenas a evolução natural do mercado de comunicação? Ou estamos assistindo ao início de uma transformação histórica na forma como o futebol chega ao torcedor?
Segundo pessoas que acompanham de perto o setor, nunca houve tanta concorrência pela atenção do público. E quando a atenção se transforma no ativo mais valioso da indústria, cada detalhe passa a ter importância estratégica. A sensação é de que existe muito mais em jogo do que uma simples transmissão esportiva. Não se trata apenas de quem narra melhor ou de quem possui mais tecnologia. O que parece estar acontecendo é uma disputa por influência, identidade e futuro. E enquanto milhões de torcedores escolhem onde assistir às partidas, uma pergunta continua crescendo silenciosamente. Será que estamos vendo apenas uma competição saudável entre duas gigantes da comunicação? Ou o começo de uma mudança capaz de redefinir o futebol na televisão brasileira? A impressão de que algo maior estava acontecendo não surgiu por acaso. Ela foi sendo construída aos poucos, transmissão após transmissão, comentário após comentário. O que antes parecia apenas uma diferença de estilo, começou a ser interpretado por muitos como uma disputa por território. Não dentro de um estádio, mas no lugar onde hoje se decide boa parte do futuro do futebol: a atenção do torcedor. Segundo comentários que ganharam força nas redes sociais, a concorrência deixou de ser apenas tecnológica. Ela passou a envolver linguagem, comportamento e identificação. Enquanto a televisão tradicional preservava um formato consolidado ao longo de décadas, a Cazé TV apostava em uma comunicação mais espontânea, próxima da internet e do público mais jovem. Essa mudança fez muita gente enxergar duas formas completamente diferentes de consumir o mesmo espetáculo. Mas o que começou a chamar ainda mais atenção foi a intensidade das comparações. Bastava uma partida importante terminar para surgirem milhares de publicações confrontando números de audiência, momentos marcantes da transmissão e até a reação dos narradores diante de um gol decisivo. Para alguns, isso era apenas entretenimento. Para outros, parecia o reflexo de uma mudança muito mais profunda no mercado. Nos bastidores, o clima parecia diferente. Especialistas em mídia esportiva passaram a discutir com frequência como o crescimento das plataformas digitais poderia influenciar futuras negociações de direitos de transmissão. Afinal, quem controla os grandes eventos esportivos também conquista visibilidade, anunciantes e espaço na rotina de milhões de pessoas. Não é apenas uma questão de audiência, é uma disputa por relevância em um mercado que movimenta cifras bilionárias. Foi justamente nesse ponto que começaram novas perguntas. Se o comportamento do público está mudando, será que as estratégias das grandes empresas também precisarão mudar? Há quem diga que essa seja a verdadeira batalha, acontecendo longe das câmeras. Não uma guerra declarada, mas um processo de adaptação em que cada movimento é observado cuidadosamente pelos concorrentes. Outro detalhe despertou curiosidade entre os torcedores. Em diferentes momentos da competição, qualquer comentário feito por um apresentador, narrador ou influenciador rapidamente ganhava enorme repercussão. Pequenas provocações, brincadeiras e respostas bem-humoradas eram compartilhadas milhares de vezes, aumentando a sensação de rivalidade. Mesmo quando tudo parecia fazer parte do entretenimento, o público encontrava motivos para interpretar aquelas falas como capítulos de uma disputa silenciosa. Segundo pessoas que acompanham o setor de comunicação esportiva, isso acontece porque o futebol deixou de ser apenas um produto televisivo. Hoje, ele também vive das redes sociais, dos cortes em vídeo, das reações em tempo real e da capacidade de transformar cada lance em assunto durante horas. Nesse cenário, quem consegue dominar a conversa também conquista uma vantagem importante. Só que existe um aspecto que poucos comentam. A concorrência entre diferentes formas de transmissão pode beneficiar justamente quem está do outro lado da tela. Quando duas gigantes disputam a preferência do público, a tendência é que ambas invistam mais em tecnologia, inovação e qualidade. Isso explica por que tantas mudanças aconteceram em tão pouco tempo. O torcedor passou a ter mais opções, mais formatos e diferentes experiências para acompanhar a mesma partida. Ainda assim, a percepção de rivalidade continua crescendo.
Segundo comentários que circulam entre os próprios fãs de futebol, a sensação é de que cada transmissão se transformou em uma espécie de teste permanente. Quem entrega a melhor cobertura? Quem cria a melhor conexão com o público? Quem conseguirá conquistar a próxima geração de torcedores? Essas perguntas aparecem repetidamente, alimentando um debate que parece estar longe do fim. Talvez seja exatamente por isso que esse assunto desperte tanto interesse. Não estamos falando apenas de duas marcas conhecidas. Estamos acompanhando uma transformação na maneira como o futebol é consumido no Brasil. Uma mudança que pode influenciar futuras negociações, novos formatos de transmissão e até a relação entre clubes, competições e plataformas de mídia. No fim das contas, talvez não exista um vencedor definitivo nessa história. Talvez estejamos apenas assistindo ao início de uma nova era, em que televisão e internet disputam o mesmo espaço diante de um público cada vez mais exigente. Mas uma pergunta continua ecoando entre milhões de torcedores. A Cazé TV está apenas vivendo um grande momento? Ou estamos presenciando o primeiro capítulo da maior mudança na história das transmissões esportivas brasileiras? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder as próximas investigações e conte para a gente. De que lado dessa disputa você acredita que o futuro do futebol será escrito?